Sejam todos bem-vindos. Daremos sequência à aula de número 2 da sessão de radiologia do abdômen, com o tema semiologia radiológica do abdômen. A aula passada foi falado sobre radiologia convencional, essencialmente radiologia simples ou radiografia simples do abdômen, incidências, técnicas, avaliação do conteúdo abdominal. A aula de hoje falaremos um pouco das noções básicas de radiografia contrastada, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, essencialmente relacionado às indicações ou principais indicações dos métodos. Radiografia contrastada tanto do trato gastrointestinal quanto do geniturinário. A intenção é pela utilização do contraste opacificar o interior do sistema coletor ou de alças. Os meios de contraste utilizados via de regra seria o bário para avaliação do trato gastrointestinal, seja por via oral ou administração por sonda retal, ou ainda a utilização do iodo, que ele pode ser injetado no trato geniturinário para avaliação de uretra, bexiga, avaliação de cavidade uterina e tubas. O iodo ainda pode ser utilizado da mesma forma que na tomografia computadorizada, por via endovenosa, no exame de urografia excretora, ou em alguns casos ainda ele pode ser administrado por via oral, e essas exceções serão abordadas adiante. A partir de um momento que são feitas administrações desses contrastes, na sequência são realizadas radiografias seriadas para documentar e avaliar a progressão desse meio de contraste, seja pelo trato gastrointestinal, ou seja por meio da avaliação da excreção pelos rins e delineamento dos sistemas coletores. Como regra geral, no trato digestivo utilizamos o bário, em função das melhores propriedades de adesão à superfície mucosa, melhor detalhamento anatômico. E na avaliação do trato urinário utilizamos o contraste iodado. A grande exceção seria para os casos de avaliação do trato gastrointestinal com suspeita de perfuração para cavidade abdominal ou ainda suspeita de fístulas. Nesse caso, administramos o contraste iodado, seja por via oral, seja por via retal, pois o extravasamento do bário para a cavidade peritoneal é contraindicado pelo risco de peritonite por bário, em função das dificuldades do tratamento decorrente dessa complicação. O primeiro exame que nós vamos falar de radiografia contrastada é chamado de deglutograma ou videodeglutograma, que por meio de utilização de fluoroscopia, que é uma radiografia em tempo real, avalia-se dinamicamente a deglutição, as três principais fases da deglutição, fase oral, fase faríngea e fase esofagiana alta. São administrados contrastes em diversas consistências. O bário, então, ele é preparado em consistência líquida, consistência pastosa e semissólida, e administrado para o paciente para avaliação da deglutição, seja por alteração da própria deglutição ou uma alteração seletiva da deglutição, se é uma disfagia apenas para líquidos, se é uma disfagia para líquidos sólidos, para líquidos e pastosos. Com isso faz-se o estudo. São então identificadas eventuais alterações, disfagia orofaríngea ou outras alterações como pacientes com pneumonia aspirativa, possivelmente decorrentes de alterações na deglutição, e ainda para avaliação em casos de pacientes neurológicos, eventualmente com sequela de AVC, que cursa com alteração da deglutição. É um estudo relevante para orientar o paciente quanto à alimentação e quanto ao tipo de preparação de alimento que ele pode receber, minimizando os riscos
de eventuais complicações, dentre as principais, a pneumonia aspirativa. Esse é um modelo no qual o paciente ele é filmado por meio da radioscopia, é administrado o contraste por via oral, é analisado então o trajeto que esse contraste nas diferentes consistências faz na cavidade oral, da transição da cavidade oral para a fase faríngea e da fase faríngea para a fase esofagiana alta. Esses três são as três etapas principais da deglutição. Algumas alterações podem ser detectadas já na fase oral da deglutição, com incoordenação da língua, ou eventualmente na fase faríngea, com refluxo de alimento para a nasofaringe, ou eventualmente o alimento pode, ou o contraste pode seguir em direção à traqueia, ou eventualmente ainda disfagias de origem esofagiana por desmotilidade, compressões ou alterações na transição da faringe para o esôfago ou mesmo nas porções estudadas do esôfago. São feitas avaliações dinâmicas com a introdução de diferentes consistências de contraste baritado e com isso o diagnóstico. O próximo exame é a radiografia contrastada do esôfago, o esofagograma, no qual são administrados também contraste baritado para avaliação da perviedade do esôfago, da presença eventualmente de desmotilidade, de estenoses, lesões ou comprometimento da motilidade esofagiana. Seguindo a mesma ideia, a serografia, que é um exame que estuda o esôfago, o estômago e o duodeno. É feita a avaliação do esôfago, a avaliação do estômago, na fase com administração apenas do contraste baritado, e aqui com a utilização do duplo contraste, ou seja, é administrado ar ou uma solução que desprende gás carbônico para fazer a distensão do estômago. Em seguida é avaliado o arco duodenal, o bulbo duodenal e as porções do duodeno. Esses exames eles tinham extrema relevância antes do advento da endoscopia digestiva alta. No entanto, com o desenvolvimento de outras tecnologias, acabaram tendo uso progressivamente mais restrito. Ainda assim, na avaliação da deglutição e eventualmente avaliação de motilidade esofagiana ainda tem bastante emprego, pois conseguimos um estudo dinâmico do funcionamento e dos movimentos peristálticos do esôfago na busca de incoordenação ou eventuais alterações. Além disso, existem empregos relevantes também na avaliação pré-operatória de alguns pacientes e acaba sendo solicitado para esse fim. Seguindo no trato digestivo, podemos ainda fazer avaliação das alças de Delgado por meio do trânsito intestinal. É um estudo que é administrado contraste baritado por via oral e avalia-se a progressão desse contraste via oral a partir do duodeno. Diferente da seriografia, que é feito basicamente a avaliação da passagem do contraste pelo esôfago, estômago e arco duodenal, o trânsito intestinal é um exame específico para avaliação do delgado, do início até o fim na válvula iliocecal. É feita a administração de contraste baritado com aquisição de radiografias a cada alguns minutos, dependendo também da velocidade de trânsito do paciente. É avaliado o padrão mucoso, é avaliado a distribuição das alças, eventualmente a presença de fístula entre as alças. É um exame que tem ainda bastante emprego, visto que a acessibilidade, por exemplo, para a cápsula endoscópica, que seria um dos eventuais correlatos no estudo de endoscopia, ele é pouco disponível e pouco aplicável. Ao contrário da endoscopia digestiva alta, que acessamos de uma maneira simples e segura o esôfago, o estômago e o duodeno, ou mesmo na colonoscopia, que acessamos o cólon,
ainda o acesso ao intestino delgado por exames endoscópicos é mais restrito, então o trânsito intestinal ele tem ainda um papel relevante, ultimamente perdendo espaço apenas para exames dedicados de tomografia e ressonância para avaliação de alças de Delgado, chamados enterotomografia e enterorressonância. São exames normais de tomografia ou de ressonância magnética, no entanto, é utilizado um volume grande de solução oral para a distensão dessas alças de Delgado para um adequado estudo. Essa é uma outra imagem no qual o contraste já progrediu para as demais alças e conseguimos avaliar a diferença, inclusive, do padrão mucoso das alças de jejum para as alças ileais. Por último, dos exames do trato digestivo, temos o enema ou clister opaco. Ao contrário dos demais, esse exame é feito por meio da injeção de contraste por sonda via retal. O contraste é administrado por uma sonda pelo reto, em seguida por movimentação do paciente e pressão positiva, esse contraste progride até o seco. Uma outra etapa desse exame é a administração do duplo contraste, que é a injeção do ar, também pelo reto, para uma avaliação e distensão adequada de todo o cólon. Isso permite avaliar eventuais alterações ou menores alterações que não seriam identificadas sem a utilização da distensão gasosa. É um exame também que, depois do advento da colonoscopia, acabou perdendo um pouco do papel, e mais recentemente também com o advento da colonotomografia ou da colonoscopia virtual, que é feito por meio de software, com obtenção de imagens tomográficas, acabou também perdendo espaço. É um exame que, assim como os demais, demanda preparo intestinal, então toda a parte complicada, pré-exame, ela requer o mesmo tipo de cuidado que o exame de colonoscopia normal ou mesmo da colonoscopia virtual. Então, é um exame que hoje em dia tem aplicações mais restritas, mas ainda assim acaba sendo utilizado. É importante que vocês tenham também conhecimento. Lembrando mais uma vez que nesse caso o contraste é administrado via retal, com a utilização do duplo contraste para aumentar a sensibilidade do método para avaliação de pequenas lesões. Passando para os exames do trato urinário, como já discutido no início da aula, os exames do trato urinário, via de regra, são realizados com contraste iodado, seja o contraste administrado por via endovenosa, para avaliação então da concentração desse contraste pelos rins e posterior excreção, delineando o sistema coletor renal, cálices, pelve, ureter e a bexiga. Esse exame é então chamado de urografia excretora ou urografia intravenosa. Era um exame também extensamente utilizado no contexto da urologia, na pesquisa de eventuais obstruções decorrentes de cálculo ou tumores, mas que com o advento da tomografia computadorizada e da técnica de urotomografia também perdeu bastante da importância. É um exame que é obtido inicialmente como uma radiografia simples de abdômen, ou também chamadas de RUB ou rim, ureter e bexiga, que é essencialmente a radiografia obtida com o paciente em decúbito dorsal, preferencialmente com preparo intestinal prévio. Essa radiografia sem contraste ela é utilizada para pesquisa de cálculos, tanto na topografia das lojas renais quanto na projeção dos trajetos ureterais. Veja, nesse caso, a bexiga, como está em semi-repressão, é possível delimitar ela na pequena pelve. Em seguida, é feita a administração de contraste endovenoso nesse paciente. São feitas aquisições de imagem na fase nefrográfica, que seria a concentração do contraste pelos rins, e na fase excretora. Aqui temos, então, os rins ligeiramente contrastados, comparado às imagens iniciais, começando a excretar o contraste. Aqui são feitas radiografias sequenciais para documentar daí a opacificação dos ureteres. Veja como eles mantêm uma anatomia normal.
Em pacientes com obstrução, obviamente, é possível observar a dilatação desse sistema coletor e provavelmente no local de stop desse contraste, onde estaria eventualmente a localização do cálculo. Aqui delineando o ureter. E essa é a imagem mais tardia com a bexiga cheia. O exame normalmente ele tem um tempo de cerca de 30 a 45 minutos entre a injeção e a obtenção das radiografias sequenciais. Hoje, com a tomografia computadorizada, o exame é feito de uma maneira mais dinâmica e mais rápida. Aqui mostrando uma visão panorâmica para vocês então da anatomia. Vejam aqui como no filme está assinalado, essa radiografia foi obtida ao redor de 15 minutos. A gente pode ver os cálices renais, a pelve renal, a junção do ureter com a pelve, a JUP. Desse lado a mesma coisa, veja o trajeto ureteral dos dois lados até a região da junção ureterovesical. E aqui começando a opacificar a bexiga por meio desse contraste excretado pelos rins. Um outro exame também de avaliação do trato urinário, chamado de uretrocistografia retrógrada, é por meio, neste caso, não da injeção endovenosa, mas pela injeção pela uretra. É um exame essencialmente para avaliação de uretra e bexiga, não serve para avaliação de trato urinário alto. Nesse caso, então, é cateterizada a uretra, é injetado um contraste para avaliação anatômica da uretra, para avaliação de todas as porções prostática, bulbar, membranosa, na pesquisa de eventuais alterações ou estenoses. Além disso, é possível avaliar também a bexiga na suspeita de possíveis alterações. Era um exame também muito utilizado previamente na avaliação da bexiga, antes do advento de exames seccionais como ultrassom, a ressonância magnética, a tomografia. No entanto, a principal aplicação atual é na avaliação da uretra e da anatomia da uretra, principalmente masculina. A uretra feminina, por ser mais curta, normalmente ela está mais isenta de traumas ou alterações. A uretra masculina, em função da anatomia e principalmente decorrente de traumas que ocorrem em crianças ou mesmo traumas em adultos relacionados a acidentes automobilísticos com fratura de bacia, muitas vezes é possível haver lesão de uretra e ainda assim é um estudo bastante utilizado para avaliação da anatomia da uretra e presença de eventuais lesões de origem traumáticas ou não. Essa seria então ainda a principal aplicação no qual esse exame é utilizado. Esse é um exemplo de uretrocistografia feminina. Como a uretra feminina ela é muito curta, o levantamento anatômico não é feito de forma importante. A ideia é muito mais avaliar a anatomia da bexiga e a dinâmica da micção. Sempre fazemos então uma uretrocistografia retrógrada porque o contraste é injetado retrogradamente até a bexiga e fazemos em seguida a avaliação miccional. Aqui a bexiga está cheia, podemos avaliar eventualmente a presença de uma falha de enchimento, ou lesão polipoide, ou qualquer outra alteração, nesse caso não tem. E aqui a bexiga sendo esvaziada. Nesse esvaziamento podemos eventualmente detectar algumas pequenas alterações, como nesse caso aqui houve durante a micção o refluxo vésico-ureteral. Isso ainda em criança é bastante utilizado para pesquisa de refluxo vésico-ureteral. Crianças pequenas com infecção urinária recorrente, a utilização da uretrocistografia miccional ainda é bastante utilizada também, pois é um exame confiável, reprodutível e ainda sem um substituto com sensibilidade semelhante. Aqui é mais um exemplo de uma uretrocistografia masculina. A gente consegue avaliar a anatomia, o calibre e eventual alterações ao longo da uretra. Dos exames radiográficos contrastados, ainda podemos citar a esterossalpingografia,
que é um exame para contrastação da cavidade uterina e avaliação da perviedade das tubas uterinas, injetado também contraste iodado, por meio da cateterização do orifício cervical, seguido de injeção do contraste, com avaliação da distensão da cavidade uterina e avaliação da perviedade das tubas. Historicamente, era um exame também utilizado para avaliação de cavidade uterina, avaliação de sangramento uterino disfuncional relacionado à presença de miomas submucosos, mas atualmente a grande utilização, e ainda sem substitutos com a mesma resolução, para avaliação das perviedades das tubas uterinas, é administrado esse contraste, avalia-se o delineamento das tubas e a perviedade ou não das tubas por meio do extravasamento desse contraste para a cavidade uterina. É um exame bastante utilizado, principalmente nas pacientes, na avaliação da infertilidade. Vamos prosseguir agora com alguns comentários com relação ao exame de ultrassonografia. Como vocês sabem, é um método também seccional, muito disponível, de baixo custo, não utiliza radiação ionizante, e é um exame portátil, é um exame que pode ser realizado à beira do leito, ou eventualmente no intraoperatório. Permite avaliação em tempo real do paciente e inclusive correlacionando com os sinais e sintomas. O paciente está ao lado, o que permite facilmente obter história e eventuais avaliações. Na avaliação do abdômen, estruturas abdominais, é importante um jejum mínimo de pelo menos 4 horas, com exceção de situações de urgência, para que não haja tanta distensão gasosa do estômago, nem de alças intestinais, melhorando a avaliação das estruturas. O ultrassom é um método operador dependente e paciente dependente. Pacientes muito obesos, pacientes com condições de preparo inadequado, ou seja, que não fizeram um jejum adequado, o exame ele acaba sendo prejudicado na avaliação, porque o gás não permite a formação adequada de imagens. O paciente com extensa distensão abdominal, o exame tecnicamente é bastante prejudicado. Eu vou fazer um adendo apenas, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da técnica FAST, relacionado ao ultrassom do trauma. FAST ele é uma sigla, não é porque é um ultrassom rápido, ele acaba também sendo, claro, uma abordagem muito rápida, mas é uma sigla que fala de ultrassom focado abdominal para o trauma. São vistos basicamente 4 janelas, é assim que a gente descreve, buscando a detecção de líquido livre, no caso, sangue, na cavidade abdominal em pacientes vítimas de trauma que estão hemodinamicamente instáveis. Paciente com trauma abdominal fechado, não é um paciente que tomou um tiro ou uma facada, mas basicamente pacientes com trauma abdominal fechado, vítimas de acidentes automobilísticos, queda de altura. Na pesquisa de sangue na cavidade líquida, podendo ou não representar um sinal maior de abordagem para esse paciente. São feitas então avaliações da janela pericárdica, são feitas avaliações do espaço de Moisson, que é entre o rim direito e o fígado, feito a avaliação do quadrante superior esquerdo entre o baço e o rim esquerdo, e a avaliação suprapúbica na pelve, que é a porção mais inferior, é onde a maior quantidade de líquido eventualmente se coleta, normalmente posterior à bexiga. São feitas essas 4 janelas, é um método extremamente rápido. A ideia inicial não é avaliar a lesão de órgãos sólidos, e sim, basicamente, a presença de líquido livre. De modo geral, o ultrassom é uma ferramenta importante na avaliação do paciente com dor abdominal. Em algumas situações, ainda mais. Por exemplo, na avaliação da vesícula biliar, é o melhor método para avaliação de pequenas alterações, devido à excelente resolução que o método tem.
tanto na pesquisa de cálculos, quanto na avaliação de complicações relacionadas à presença de cálculos na vesícula, como a presença de colicistite, por exemplo. Além disso, tem uma boa sensibilidade na avaliação de litíase urinária. No entanto, apresenta uma maior sensibilidade para cálculos com dimensões acima de 5 milímetros, bem como a quantificação dessa dilatação do sistema coletor, no caso do paciente ter, por exemplo, cálculos migrados para o sistema coletor inferior, ureteres, obstruindo o trajeto ureteral. A utilização do recurso do Doppler também ela é importante, principalmente diante de algumas situações na qual a pesquisa de fluxo sanguíneo permite a caracterização ou permite a realização de um diagnóstico adequado. Além disso, a utilização da ultrassonografia para guiar procedimentos percutâneos, assim como foi visto na avaliação da mama e procedimentos diagnósticos de mama, podemos também fazer biópsias de outros órgãos intraabdominais, bem como drenagens de eventuais coleções com a utilização da ultrassonografia. Esse é um caso mostrando a avaliação do apêndice secal pelo ultrassom. Esse é um apêndice secal normal. E esse caso é um apêndice secal inflamado, complicado com perfuração. Aqui é um corte axial, isso aqui é a área de perfuração e essa é a coleção periapendicular. Aqui está o apêndice secal, no corte longitudinal, aqui é a área de perfuração e essa é a coleção ao redor da perfuração. Um outro exemplo, ultrassom mostrando o rim em condições normais, a cortical renal, a medular renal, que ela é sempre mais ecogênica ou mais hiperecogênica em relação ao parênquima renal. E caso haja presença de cálculo ou pedra, temos também uma imagem hiperecogênica, bem delimitada, que em função das propriedades físicas dela, ela acaba bloqueando a propagação de ondas sonoras, criando um artefato chamado de sombra acústica. Veja aqui a imagem de cálculo novamente e a sombra acústica criada por esse cálculo pela impossibilidade de passagem das ondas sonoras por meio desse cálculo. Então, o exame de ultrassom ele tem uma boa aplicação na avaliação de cálculos, principalmente de cálculos maiores do que 5 milímetros, uma vez que cálculos muito pequenos podem se perder, uma vez que a própria porção central do rim ela é mais ecogênica comparada ao parênquima. Então, a sensibilidade é sempre melhor para cálculos um pouco maiores. Aqui existe um cálculo na pelve renal. Vejam como esse sistema coletor está dilatado, comparem com essa primeira porção, que não existe uma proeminência do sistema coletor, e aqui nós conseguimos avaliar e visualizar de forma muito precisa esse sistema coletor, inferindo dilatação desse sistema coletor e possivelmente pela obstrução desse cálculo. Aqui seguindo para o trajeto inferior, aqui temos a bexiga, aqui seriam os ósteos ureterais e aqui temos uma imagem de cálculo também na junção uretero-vesical, provocando uma dilatação de todo esse ureter. Essa linha preta aqui é o ureter dilatado, em condições normais ele não é visualizado. A imagem seguinte nos mostra a vesícula biliar em condições normais. Quando ela não está inflamada, quando ela tem apenas bile, ela tem um conteúdo anecoico ou anecogênico, assim como o conteúdo no interior da bexiga, por exemplo. Esse é um outro caso que temos um cálculo na vesícula biliar e devido às propriedades dele também temos o fenômeno da sombra acústica, pois há um bloqueio da passagem das ondas sonoras. Além desses achados, temos ainda outros que corroboram a possibilidade de uma alteração inflamatória aguda, colicistite aguda, decorrente da obstrução do lúmen da vesícula biliar, observando espessamento da parede, comparem a parede normal com a parede espessada da vesícula biliar, difusamente espessada. Então, a presença de cálculo, a presença
do espessamento parietal e de outras alterações pericolicísticas, favorecem o diagnóstico de colicistite aguda, litiásica, ou seja, uma inflamação da vesícula decorrente da presença de cálculo que obstruiu o lúmen dessa vesícula. Ilustrando o caso com a utilização de Doppler, essa é a avaliação são duas imagens que mostram dois pacientes diferentes. Estudo com Doppler da bolsa escrotal dos testículos. Com a utilização do Doppler, nós conseguimos detectar a presença de vasos e fluxos sanguíneos. O outro testículo sem nenhum fluxo. Isso nos ajuda no diagnóstico de torção testicular, que é uma urgência, deve ser tratada imediatamente para evitar infarto testicular e a perda do testículo. Então, o ultrassom também é um método importante na avaliação do chamado escroto agudo, que é o paciente com dor testicular aguda, na diferenciação de eventuais doenças inflamatórias infecciosas, como a orquipedidimite, da torção testicular, que muitas vezes clinicamente não é possível fazer esse diagnóstico de forma certeira, o que muda absolutamente a conduta. A conduta clínica em um caso e a conduta cirúrgica no outro caso. Do emprego da ultrassonografia, essas são considerações importantes para fazer, por ser um método barato, acessível e, lembrando mais uma vez, é um método dependente muito do biotipo do paciente. Pacientes muito obesos, o ultrassom ele tem uma perda imensa na sensibilidade. Ponderem quando pesquisar cálculos em ureter de pacientes extremamente obesos, certamente será um exame não conclusivo ou insatisfatório. Da mesma forma, pacientes com suspeita de obstrução intestinal ou com distensão gasosa importante do abdômen, distensão de alças ou de estômago ou com jejum inadequado, isso são fatores limitantes do exame de ultrassom. No contexto de emergência, é um exame muito válido, principalmente na avaliação de quadros como a apendicite aguda, na avaliação de quadros como a colicistite aguda, a avaliação da urolitíase e ainda em dores abdominais inespecíficas ou sem muitos achados ao exame físico. É um método que ajuda a orientar a sua avaliação do paciente. Na sequência, a tomografia computadorizada. Vamos falar de alguns empregos mais habituais dela também. E lembrando só mais uma vez com relação à ultrassonografia, devido à não utilização de radiação ionizante, é um método bastante utilizado, principalmente na faixa pediátrica e em gestantes, para avaliação de quadros de dor abdominal. Nos adultos, em geral, a tomografia ela tem um papel bastante importante, com maior sensibilidade, que não sofre a limitação do biotipo do paciente como a ultrassonografia. Atualmente, ela é um dos métodos mais utilizados na avaliação das estruturas abdominais, seja na investigação de quadros de dor abdominal, seja na investigação de alterações por queixas não relacionadas à dor, ou estadiamento oncológico. O grande ponto que devemos ressaltar aqui é a radiação, que devemos pesar sempre ou racionalizar sempre a utilização da tomografia, pois comparado aos estudos radiográficos convencionais, como a gente mostrou inicialmente nessa aula, a dose de radiação é superior. Evidente que com a evolução dos equipamentos, essa radiação foi reduzida progressivamente, os estudos se tornaram mais rápidos, com menor resolução e menor radiação. Para a pesquisa de cálculos urinários, a tomografia é o principal método. Isso é um dado importante para vocês guardarem, pois diferente do ultrassom não tem interferência do biotipo do paciente, diferente da radiografia não sofre interferência com relação ao preparo adequado ou não
do intestino, uma vez que é um método seccional e multiplanar, não é um método biplanar, então não há sobreposição das imagens. Além disso, o tamanho do cálculo não tem grande relevância, uma vez que são obtidas secções ou cortes, mesmo pequenos cálculos podem ser identificados devido ao maior contraste que existe entre o parênquima renal ou entre a porção central dos rins e o cálculo, diferente do ultrassom que muitas vezes pode passar despercebido. Além disso, a tomografia tem um papel bastante relevante na avaliação dos pacientes vítimas de trauma também. A utilização da tomografia tem mudado, em parte, o manejo dos pacientes vítimas de trauma, que muitas vezes eram submetidos à laparotomia pela presença de um lavado peritoneal diagnóstico positivo ou pela presença de um FAST também positivo. Com a utilização da tomografia, permitiu-se racionalizar melhor o número de laparotomias, considerando a utilização dos métodos anteriormente citados, que embora muito sensíveis, eles não eram específicos ou não discriminavam quais pacientes de fato teriam benefício da abordagem cirúrgica. Na tomografia, o contraste utilizado, como vocês já sabem, é o iodo. Ele é utilizado para identificação da vascularização dos órgãos, é utilizado para detecção de eventuais nódulos, alterações focais, sejam elas inflamatórias, infecciosas, pela mudança no padrão da vascularização das estruturas, ou ainda a avaliação tardia por meio da excreção renal e delineamento do trato urinário, após esse contraste circulado, filtrado e excretado pelos rins, compondo então o exame, por exemplo, da urotomografia. Em alguns casos ainda é utilizado contraste oral ou contraste retal, isso será mostrado para vocês adiante. Quando falamos apenas da pesquisa de cálculos, isso vale para situações de emergências clínicas, quando a intenção é apenas a busca de cálculo ou a pesquisa de cálculo, a utilização do contraste não aumenta a sensibilidade na detecção de cálculos. Então, o exame tomográfico sem contraste, ele acaba tendo bastante importância. Ele é mais rápido, evita a utilização de contraste, evita uma série de potenciais complicações e minimiza ainda a dose na aquisição dessa imagem, que não são feitas múltiplas aquisições. Então, o exame aqui tem bastante valor, bastante resolução, e a utilização do contraste não aumenta a taxa de detecção de cálculos, independente do tamanho. Aqui é só uma imagem mostrando os níveis de corte da tomografia. Esse é um corte coronal, mostrando aqui o fígado, um pedaço da vesícula biliar. Aqui um corte, a secção do estômago. Aqui a visão axial do paciente, lado direito, lado esquerdo, o fígado, os vasos hepáticos, a aorta, o baço. Aqui é o estômago preenchido com contraste iodado, contraste chamado positivo na tomografia. Com a melhora das técnicas de imagem e utilização de equipamentos de multidetectores, a utilização do contraste iodado via oral ela é cada vez menos comum. Habitualmente utilizamos apenas água ou em algumas situações excepcionais, quando queremos, por exemplo, utilizar, ou melhor, avaliar o delgado, assim como no exame de trânsito intestinal, conforme mostrado inicialmente. Utilizamos contrastes neutros ou negativos para distensão de alças e melhor caracterização das mesmas. Aqui são cortes mais inferiores, já avaliando os rins, ainda assim porções mais inferiores do fígado, o pâncreas, a aorta, veia cava inferior. Na sequência, temos duas imagens de tomografia mostrando para vocês como a identificação de cálculo na tomografia é mais fácil do que no ultrassom. Aqui nós temos um corte axial, sem contraste, mostrando a porção inferior do fígado, a porção inferior do baço
e os rins em cortes axiais, e aqui a gente vê uma imagem hiperdensa, né, assim como o osso é hiperdenso, que é compatível com o cálculo. Diferente do ultrassom, que temos uma porção central, porção medular e pericogênica, aqui na tomografia não existe essa diferença na densidade entre a cortical renal e a porção do seio renal, a porção medular dos rins ou do sistema coletor. Então a visualização do cálculo renal ela é mais facilitada, não interferindo no tamanho do cálculo, um cálculo maior ou um cálculo menor é identificado da mesma maneira. Aqui é um corte coronal mostrando um cálculo já na topografia da junção uretero-vesical, com obstrução e dilatação desse sistema coletor. Também uma tomografia sem contraste, não vemos contraste na aorta, não vemos delineamento da anatomia renal quando não utilizamos contraste endovenoso. Aqui são outros exemplos. Esse primeiro exemplo é um paciente vítima de ferimento por arma de fogo. Em função da resolução espacial do método, conseguimos caracterizar de forma bastante precisa a extensão da laceração e eventualmente a presença de líquido livre no interior do abdômen. Nesse outro caso, comparem o baço desse lado, comparem o baço desse lado. É um paciente vítima de trauma abdominal fechado, um acidente automobilístico com uma laceração esplênica extensa. O baço, vejam essa imagem que parece que existe uma rachadura no baço, é de fato isso que existe. A laceração faz uma lesão parecida, normalmente por desaceleração em acidente automobilístico. E aqui grande quantidade de líquido, ou seja, sangue no abdômen com sinais de sangramento ativo. Essas imagens mais densas é o sangue que sai da aorta e viria para o hilo esplênico e acaba tendo um sangramento ativo para o interior da cavidade abdominal. A tomografia então fornece informações bastante importantes na avaliação desse paciente. Esse próximo caso, podemos notar a utilização do contraste endovenoso para avaliação de lesões focais, no caso um nódulo hepático. Esse é o exame sem contraste, que são as fases dinâmicas do contraste, a fase arterial e fase portal, obtida inicialmente com a injeção precoce do contraste, seguido de uma aquisição tardia sem nova injeção do contraste. A avaliação dinâmica, a avaliação do padrão de realce dos achados focais, muitas vezes nos permite caracterizar a etiologia da alteração, por exemplo, um hemangioma, ou uma hiperplasia nodular focal, ou ainda, eventualmente, a caracterização de metástases ou alterações inflamatórias. Como eu falei para vocês anteriormente, a utilização de contraste por via oral ela é atualmente restrita. Aqui temos dois exemplos de um contraste positivo, ou seja, o contraste iodado diluído por via oral, e aqui um contraste neutro. Nesse caso foi administrado para o protocolo do exame de enterotomografia, ou seja, promovemos uma distensão dessas alças de Delgado para melhor avaliação delas. É uma solução osmótica que permite essa adequada distensão sem que a água seja reabsorvida durante a passagem dela pelas alças de junho ileais. Isso nos ajuda a avaliar eventuais alterações, como inflamações focais, estenoses e fístulas, comumente identificadas em doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, ou eventualmente ainda doenças infecciosas que também podem cursar com ileites ou alterações intestinais, como a tuberculose intestinal. Esse é um exemplo de reconstrução ou reformatação de um estudo de urotomografia, que é um exame utilizado com a utilização do contraste endovenoso. O contraste então é filtrado e excretado pelos rins,
E por meio da reformatação de imagens, conseguimos obter essas figuras tridimensionais, aplicando as cores que for desejável para a avaliação desse trato urinário e da anatomia do trato urinário. Lembrando mais uma vez, para a pesquisa de cálculos não é necessária a utilização do contraste endovenoso, uma vez que o cálculo não se apresenta mais ou menos visível com a utilização do contraste. O que faz a sensibilidade alta da tomografia é basicamente a diferença de densidade entre o cálculo propriamente e a composição corporal. Um adendo que eu gostaria de fazer para vocês é com relação ao contraste iodado. Isso certamente já foi discutido nas aulas introdutórias, mas vale a pena retomarmos alguns cuidados, principalmente na solicitação de exames contrastados. O contraste iodado apresenta um índice baixo, mas não desprezível, de reações adversas e de nefrotoxicidade. A maioria das reações são leves, como reações urticariformes, coceiras, espirros, eventualmente broncoespasmo, ou raramente reações mais graves como angioedema, choque anafilático, necessitando intervenções mais importantes para tratar esse tipo de reação adversa. Os principais pacientes que estão sob maior risco seriam pacientes com história de atopia, rinite, asma, algum tipo de alergia conhecida, urticária, ou pacientes sabidamente alérgicos ao contraste. Nesses pacientes são prescritos preparos antialérgicos, lembrando que pacientes com histórico de reação grave ao contraste, o contraste é proscrito. Não fazemos teste terapêutico, teste do contraste pré-utilização com baixas doses, pois as reações são idiosincráticas, elas não são doses dependentes, então não dá para fazer um teste, utilizar uma pequena quantidade para saber se é possível utilizar maiores quantidades. Então, simplesmente, se o paciente ele tem reação grave, um próximo exame seria proscrito a utilização do contraste endovenoso. Em pacientes com função renal alterada, a utilização do contraste também deve ser racionalizada. Pacientes com insuficiência renal em estágios iniciais, 1 e 2, é possível a utilização do contraste endovenoso, mediante alguns cuidados, como hidratação, reduzir o volume do contraste. E esses cuidados, por si, eles minimizam a chance de precipitar ou agravar esse quadro de insuficiência renal decorrente da nefropatia induzida pelo contraste. Pacientes com insuficiência renal em graus mais avançados, a utilização do contraste deve ser repensada, pois a nefrotoxicidade aumenta em função da redução da taxa de filtração glomerular. Já em pacientes em insuficiência renal terminal, ou que a gente chama de insuficiência renal dialítica, a utilização do contraste ela pode ser realizada, uma vez que a função renal não tem como piorar além do estágio terminal e o contraste ele é dialisável. O que é necessário é sincronizar a utilização do contraste endovenoso com a data de diálise para que o paciente não fique o tempo todo com o contraste circulando sem ser depurado. Sempre importante pesar a indicação clínica, ao risco do paciente e os riscos e benefícios de cada grupo de pacientes. Lembrando, gestantes e crianças é um exame que não é isento de radiação ionizante, então a prescrição ou solicitação de tomografia deve ser cuidadosa, principalmente na faixa etária pediátrica. Por último, a ressonância magnética. Em geral, não requer preparos especiais para a realização da ressonância do abdômen.
Normalmente preconiza-se um jejum de 3 a 4 horas, simplesmente para reduzir o peristaltismo de alças, que muitas vezes pode criar artefatos na imagem e reduzir a sensibilidade do método devido aos artefatos gerados. Além disso, o jejum é importante para manter a vesícula biliar distendida. Raramente utiliza-se contraste oral, basicamente é específico nos casos de enterorressonância, assim como eu citei a enterotomografia para avaliação de alças de Delgado, que é um análogo ao estudo do trânsito intestinal. A enterorressonância magnética também é um estudo bastante utilizado e cada vez vem utilizado de forma crescente no estudo das alças jejuniliais em pacientes com alterações por doença inflamatória intestinal. Preconiza-se a utilização de antiespasmódicos, como o Buscopan, por exemplo, para minimizar esses artefatos de peristaltismo intestinal e melhorar também a qualidade das imagens. O contraste endovenoso nesse caso não é o iodo, e sim o gadolínio. Nas doses usuais ele não é nefrotóxico, pois utilizamos um volume infinitamente menor. No entanto, deve ser tomado cuidado em pacientes com insuficiência renal em estágios avançados, não pelo risco de nefropatia induzida pelo contraste, mas pelas alterações inerentes da formação de complexos do gadolínio com estruturas orgânicas, eventualmente relacionado à fibrose sistêmica nefrogênica, que é um quadro grave, raro, mas que está descrito e tem associação com pacientes em insuficiência renal terminal. Então, embora nas doses usuais não seja considerado nefrotóxico, é um contraste que deve ser utilizado com restrição e com ressalva, principalmente em pacientes com alterações importantes na função renal. Esse é um exame de ressonância magnética com cortes coronais, da porção anterior à porção posterior. Aqui inicialmente vemos o fígado, vemos um pedaço da vesícula biliar, vemos o estômago. Aqui progredindo posteriormente, vemos alças de Delgado, alças colônicas. Continuamos a ver o estômago, o fígado, a veia porta, um pedaço do pâncreas. Aqui vemos o ducto hepatocolédoco, vemos o ducto de Wirsum, vemos a bexiga, alças jejuniliais, e aqui mais posteriormente vemos os rins, baço. Aqui vemos corpos vertebrais e aqui já posteriormente os corpos vertebrais começamos a ver o canal medular. Lembrando que a ressonância magnética ela é obtida por meio de ponderações, então a intensidade sinal das diferentes estruturas pode variar de acordo com o tipo de ponderação T1 e T2. Um dado importante para vocês guardarem, ela é o principal método na avaliação de lesões parenquimatosas focais. O que é isso? Para a caracterização de nódulos, seja nódulo no baço, nódulo no fígado, nódulo nos rins, nódulos ou lesões pancreáticas, ele é o principal método em função de uma excelente resolução espacial, em função das múltiplas sequências. Uma vez que obtemos ponderações T1 e T2, os achados e os próprios tecidos normais apresentam diferentes intensidades de sinal, e isso permite uma caracterização maior do ponto de vista de detalhamento do que a tomografia. Então, na caracterização como padrão ouro para avaliação de lesões focais, sejam nódulos próprios, nódulos primários das estruturas ou lesões císticas, a ressonância magnética é a nossa principal ferramenta. E de acordo com algumas utilizações de sequências específicas, nós temos ainda a particularização dos exames de ressonância magnética, que eles continuam sendo exames de ressonância magnética normais, mas por meio da utilização de algumas sequências específicas, acabamos por caracterizar esses exames de forma particular, como a colangiorressonância magnética.
Ele é um estudo de ressonância magnética normal, mas lançamos mão da utilização de sequências colangiográficas, que são sequências com forte ponderação em T2, para avaliação de líquido estacionário, ou seja, fazemos um destaque das vias biliares intra e extrahepáticas, conseguimos avaliar bem a árvore biliar e eventualmente a presença de obstrução dessa árvore biliar. Então é uma ferramenta importante na avaliação da icterícia obstrutiva. Paciente que tem alguma suspeita de lesão obstruindo os ductos biliares, seja por compressão extrínseca ou seja pela presença de cálculos no interior da via biliar. Na avaliação de órgãos pélvicos, é o principal método para estadiamento tumoral pré-operatório, para a gente estadiar tumores vesicais de bexiga, tumores uterinos, seja tumores de colo uterino ou tumores de endométrio. Na avaliação de lesões ovarianas, é um método que tem uma sensibilidade superior à tomografia e também superior ao ultrassom. No estadiamento de tumores de reto, também tem um papel pré-cirúrgico muito importante na seleção dos pacientes. E na avaliação multiparamétrica da próstata, é um método bastante utilizado na seleção dos pacientes de mais alto risco e mais baixo risco, para que tipo de tratamento os pacientes devem seguir. Então, a avaliação de órgãos pélvicos, sem dúvida nenhuma, a ressonância magnética tem um papel extremamente importante. A tomografia ela não tem uma resolução ótima para avaliação de órgãos pélvicos. Ela permite a visualização, mas a resolução espacial da ressonância magnética é muito superior. Então, na possibilidade e na necessidade de avaliação de estruturas pélvicas, como avaliação pré-cirúrgica de um tumor de colo uterino, que você quer avaliar a extensão tumoral, eventual invasão de paramétrio, eventual invasão de estruturas adjacentes, a ressonância magnética ela é superior à tomografia e ao método de escolha. Um outro emprego da ressonância magnética seria na avaliação de dor abdominal aguda em gestantes quando o ultrassom não é conclusivo. Em função de gestações avançadas, o útero com o feto acaba mobilizando as estruturas abdominais da posição anatômica habitual e muitas vezes o diagnóstico, por exemplo, de apendicite aguda é desafiador na gestante, nem sempre com ultrassom é possível esse diagnóstico. A ressonância magnética ela acaba tendo um papel importante nesses casos, né? Assim como na faixa etária pediátrica, em casos de ultrassom inconclusivos e que não quer expor o paciente à radiação, a ressonância magnética tem um papel importante. Lembrando das principais limitações, como eu já citei em outras vezes, como a formação de imagens depende da presença de átomos de hidrogênio, a detecção de calcificações ela é muito menor, pois os cálculos não emitem sinal, então você tem ausência de sinal, onde seriam calcificações e eventualmente cálculos. É importante lembrar, então, na pesquisa de cálculos urinários, não é um método indicado, exceto em raras exceções. E a restrição com relação a pacientes com implantes que não são compatíveis com o campo magnético, por exemplo, marca-passo, alguns clipes de aneurisma, eventualmente implantes cocleares, assim como demais cuidados que devem ser tomados também em pacientes quando se solicita um exame de ressonância magnética. Aqui eu estou mostrando uma tomografia e uma ressonância magnética nas múltiplas ponderações e sequências, que é o exame de tomografia computadorizada, que mostra o fígado, mostra uma parte do estômago, o baço, e mostram lesões focais. Da mesma forma, mostram lesões focais. E aqui no pós-contraste mostram também lesões focais. E essa é uma aquisição em uma sequência específica que permite a categorização
deste achado. O que eu quero dizer é que, além das ponderações, diferentes intensidades de sinal que as alterações têm, na tomografia ainda existe um recurso na caracterização de lesões focais chamado contraste hepatoespecífico. No Brasil é vendido com o nome de Primovist. O que ele faz é que tudo aquilo que contém hepatócito capta esse contraste em uma fase tardia, também chamada fase hepatobiliar. Isso permite diferenciar lesões que não têm hepatócitos das lesões focais que têm hepatócitos, como, por exemplo, a hiperplasia nodular focal, que é um exemplo nesse caso, que existe a captação do contraste, e de adenomas, por exemplo, ou metástases que não contêm hepatócitos e não captam esse contraste na fase hepatobiliar. Então é feita a avaliação na ponderação, nas diferentes ponderações, vemos o nódulo, uma cicatriz central com alto sinal, isso já nos sugere a possibilidade de hiperplasia nodular focal, com o aspecto de uma lesão hipervascular, assim como a tomografia nos demonstra, mas veja que nesse caso não temos a mesma sensibilidade na avaliação da lesão central, da eventual cicatriz central, e ainda assim na fase hepatobiliar, que aumenta ainda mais a nossa confiança no diagnóstico. O contraste hepatoespecífico ele é empregado em algumas circunstâncias, não é empregado rotineiramente, mas tem um papel relevante em algumas dessas necessidades de diferenciação de lesões. Aqui é um exemplo de exame de colangio-ressonância magnética, na verdade é uma das sequências, né? A colangio-ressonância é um exame de ressonância magnética normal, e essa é a sequência colangiográfica que caracterizaria então a colangio-ressonância magnética. Isso aqui é um exame de colangio normal, que é feito pela injeção de contraste na árvore biliar por meio da cateterização da papila duodenal, é injetado contraste retrogradamente. Veja que existe uma boa correlação entre as duas imagens. Aqui nós temos a vesícula biliar, aqui nós temos o ducto de Wirsung, aqui a gente tem o ducto colédoco e os ductos hepáticos esquerdo e direito e as biliares intrahepáticas. Esse caso é um caso alterado, mostrando uma dilatação dessas vias biliares intrahepáticas, que normalmente não são claramente vistas, com irregularidade, dilatação dos ductos esquerdo e direito, com área de afilamento na convergência dos ductos. Esse é um tumor de Klatskin, um colangiocarcinoma na junção no hilo hepático, com vias biliares extrahepáticas de calibre normal. Aqui a gente tem o hepato colédoco de calibre preservado, o ducto de Wirsung de calibre preservado e aqui é o arco duodenal. Vejam que é um exame de excelente resolução para avaliação de alterações específicas, como no caso pacientes com quadro de icterícia obstrutiva. Na sequência eu mostro mais um quadro de colangio-ressonância ou sequência colangiográfica. Aqui é a ressonância normal do mesmo paciente, nós vemos o fígado, nós vemos as outras estruturas normais, aqui uma porção do estômago, mas na ponderação colangiográfica nós vemos a vesícula biliar, que aqui não está nesse plano de corte, e as vias biliares repletas de cálculo. Essas imagens ou falhas de enchimento são cálculos, e nesse caso elas são vistas não porque a ressonância tem boa sensibilidade na detecção de cálculos, mas em função da nossa visão de contraste, ela permite essa visualização. Então vejam que para cálculo renal, a ressonância não tem uma validade importante, ela não tem uma alta sensibilidade, mas em função do contraste que existe entre o conteúdo da vesícula biliar e o conteúdo da via biliar com o cálculo, permite uma excelente visualização dos cálculos de vias biliares e vesículas biliares, porque o cálculo não tem sinal, não emite sinal, é uma ausência de sinal, e a região das vias biliares e vesícula biliar são áreas de hipersinal ou de alto sinal. E essa visão de contraste nos permite uma excelente caracterização, então, de cálculos e eventuais outras alterações de vias biliares. Aqui mostrando mais uma vez as imagens dos cálculos, a via biliar dilatada desse paciente, e aqui apenas a sequência colangiográfica.
Na sequência, vou apenas ilustrar para vocês a avaliação de órgãos pélvicos. Esse é um corte sagital. Aqui nós vemos a bexiga, aqui vemos o útero em anteverso flexão. Aqui temos a linha endometrial, esse é o miométrio, aqui é a região do colo do útero. Aqui é o reto, o sacro e o pubis. Essa é uma outra paciente. O útero ele está em retroversão, não está em anteverso flexão, e a gente vê essa lesão expansiva na região do colo uterino, no mesmo plano de corte que essa primeira imagem. E por meio das avaliações axiais, por exemplo, nós podemos ver se esse tumor ele invade a região do paramétrio, ele invade porções inferiores da cúpula vaginal, e de acordo com a extensão desse tumor, nós vamos selecionar essa paciente, se ela é candidata à terapia cirúrgica ou se ela é candidata apenas à terapia com rádio e quimioterapia, de acordo com a extensão do tumor para o útero, para paramétrio e para a vagina. Isso também é realizado no estadiamento do câncer de endométrio. Na avaliação do tumor de reto, a ressonância também tem um papel extremamente relevante. Seguindo para o fim da nossa aula, com relação a um breve comentário sobre o abdômen agudo em gestantes, isso eu só quero mostrar para vocês, é o útero com o feto em cortes, aqui é o polo cefálico, então as estruturas acabam sendo bastante mobilizadas da posição anatômica habitual e muitas vezes o diagnóstico de alterações como, por exemplo, a apendicite se torna desafiador. Aqui é só um caso mostrando um apêndice alterado. Veja que ele não está na fossa ilíaca, na posição habitual, ele já está na região do flanco. Muitas vezes o ultrassom não permite a localização adequada em função da sobreposição do útero e das dificuldades anatômicas em função ou próprias da gestação. E a ressonância magnética acaba fornecendo esse diagnóstico com precisão. Lembrando, mais uma vez, na pesquisa de cálculos de vias urinárias, ele não é utilizado rotineiramente. Existem exames de uroressonância que serão citados nas próximas aulas, mas essencialmente é para avaliação de anomalias, sejam congênitas ou alterações decorrentes de procedimentos. Mas na pesquisa de cálculos, ele não é um método inicialmente empregado, temos sempre a radiografia, o ultrassom e a tomografia. Na pesquisa e caracterização de cálculos, a ressonância magnética ela é reservada para casos extremamente específicos, devido à menor sensibilidade, devido às outras limitações e custos do próprio método. É importante lembrar também dos dispositivos que não são compatíveis com ressonância magnética na hora de solicitar um exame. Como conclusões, então, lembrando da radiografia simples, ela é muito disponível, ela é barata e ela serve para avaliar condições bastante específicas, nos dando informações desde que a nossa indicação clínica também seja adequada, principalmente casos de distensão abdominal, suspeita de oclusão intestinal e ainda casos de perfuração de víscera oca na pesquisa de pneumoperitônio. São duas situações clínicas que a radiografia simples de abdômen tem um papel bastante relevante, além da pesquisa de cálculos do trato urinário com a radiografia simples. A ultrassonografia é um método disponível, é um método conclusivo em grande parte dos casos, com algumas limitações, bastante delas relacionadas ao biotipo do paciente, às condições clínicas e de preparo desse paciente. A tomografia é um método de maior sensibilidade na avaliação dos cálculos ou da urolitíase, pesquisa e caracterização de cálculos urinários, e bem como o método de maior sensibilidade na identificação da causa do abdômen agudo. Pacientes com quadro de dor abdominal aguda, a tomografia é o método de maior sensibilidade e mais resolutivo, além de rápido.
E a ressonância magnética é o principal método na avaliação de lesões de órgãos parenquimatosos, como a gente mostrou os nódulos, e tumores de órgãos sólidos intraabdominais, especialmente fígado, baço e pâncreas. Devemos também ainda incluir os rins, que têm um papel relevante a ressonância magnética na caracterização de tumores renais, sejam lesões císticas complexas, ou seja, na avaliação de tumores sólidos. Dessa aula era isso que tínhamos para falar. Finalizamos assim a parte 2 deste módulo inicial de abdômen.